A voz do empreendedor. Ouça agora a história de mais um profissional da região. Olá, está no ar o podcast A Voz do Empreendedor, aqui na programação da sua Rádio Terra FM, também através das nossas redes sociais, no Facebook e YouTube da nossa emissora, em um projeto em parceria com o jornal Folha do Mate. Eu sou Daniel Reck, vou te acompanhando em mais uma edição do nosso A Voz do Empreendedor e eu te convido a interagir conosco, mandar o seu recado, compartilhar a nossa transmissão em vídeo e também através da Rádio Terra FM mandar a sua mensagem através do WhatsApp, o 51992238585, onde você pode mandar sugestão de pauta, de entrevistados, pois aqui no A Voz do Empreendedor, sempre de segunda a sexta-feira, por volta das 6h30 da tarde, apresentamos histórias de empreendedores, também trazemos assuntos ligados à área do empreendedorismo, tratamos de eventos que acontecem aqui na nossa região dos Vales do Rio Pardo e Taquari, com o objetivo de fomentar esse ecossistema do empreendedorismo. E temos empresas que nos apoiam e acreditam nessa ideia, que são a Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202, o site é aliançaimoveisva.com.br. Prefeitura de Venâncio, tua vida melhor. JM Automóveis, neste final de ano você sonha com seu carro novo, entre em contato com a equipe da JM Automóveis, com 2 unidades em Venâncio, você vai realizar o sonho do seu carro novo. Também Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, pós-graduação Unisque, o caminho natural de quem quer mais. Inscreva-se em unisque.br/lato. Compumate Softwares Corporativos, a Compumate tem um aplicativo para o sistema Delivery, sistema completo no segmento de alimentação, gerenciamento de comandas eletrônicas, sistema de delivery e controle por mesas. Muita agilidade e facilidade para você, empreendedor. E Turco Armas e Clube de Tiro, na rua Henrique Villanova, 1178, no bairro Centro. Telefone é o 99529-3848. E no A Voz do Empreendedor de hoje, tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Jaqueline Weigel. Jaqueline, tudo bem? Uma boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Que bacana. Jaqueline, antes da gente falar um pouquinho sobre o empreendedorismo e sobre projetos que você se envolve atualmente, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional para apresentar aos nossos ouvintes e seguidores. Bom, eu sou formada como professora aqui para a nossa Unisque, que na época chamava-se FISC. Depois eu fui para São Paulo. E em São Paulo eu trabalhei em grandes empresas e subi a ladeira tradicional, que hoje não existe mais, mas eu sou empreendedora desde nascença, eu acho. Veio comigo essa veia empreendedora. Então eu sempre consegui ficar um período determinado dentro de uma caixinha, mas a minha vontade sempre foi de criar as coisas, de escolher caminhos diferentes. Desse caminho corporativo, em São Paulo, onde eu fiquei 30 anos, eu me especializei em gestão de mudança, em liderança, em comportamento humano, em conexão da vida com o trabalho, que hoje é uma demanda bastante importante. E na época que eu comecei a empreender era viver o trabalho 24 horas por dia e para dar certo a gente tinha que trabalhar muito e hoje não é assim. E eu desde 2012 eu viajo pelo mundo, frequentando escolas de estudos de futuros, para entender um pouco essas mudanças do mundo, para onde a gente está indo e o que a gente precisa fazer agora para criar realmente uma realidade um pouco melhor, quais são os alertas e o que é o novo empreendedorismo e a inovação, que ainda engatinha aqui no nosso país. Nós somos um país muito empreendedor, pouco inovador. E a gente ainda tem muito barulho, né? E talvez as pessoas não compreendam ainda exatamente o que é empreender no século XXI. E Jaqueline, esse conceito de futuro, escola do futuro, enfim, como se trabalha isso e pode parecer uma coisa talvez abstrata ou longe, e como é que se trabalha isso no dia a dia? Essa pergunta é um presente para quem fala disso, né? Como professora, eu vou dizer que assim como a gente estuda o passado, a gente pode estudar o futuro, porque ele emite muitos sinais. Só que ele não é previsível, ninguém sabe como vai ser o futuro. Mas ele sinaliza muitas mudanças antes de acontecer. E a gente vive hoje um período, nessa 4ª Revolução Industrial, que a mudança é uma constante. A gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, essa virada do século XX para o século XXI, eu acho que a mudança está bem radical. E estudar o futuro significa alguém se debruçar em cima dos sinais de mudança e usar ferramentas, conceitos, métodos para ajudar as pessoas nessa adaptação do presente, para que elas saibam não só o que pode acontecer, mas como eu preciso me ajustar, me preparar, remodelar o meu negócio, repensar como empreendedor, como pessoa, como cidadão.
Então, eu acho que o futuro hoje não é mais uma pauta negociável, ele nunca chega. Futuro, academicamente falando, é de 10 anos para frente. E nós temos muita dificuldade de pensar tão longe. Mas se eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu preciso fazer agora. E o futuro vem tomando um espaço cada vez maior. E o que nós, futuristas profissionais formados no mundo inteiro, queremos é que ele não assuste mais as pessoas, e sim traga formas diferentes de pensar e entusiasme as pessoas para a gente entender que o que a gente viveu até agora não é tão bom assim. Para a gente ficar tão apegado. A gente precisa olhar para frente, porque talvez o que está vindo pode ser melhor. Mas tem um período aí de mudança bem difícil e é aqui que a gente ajuda as pessoas. Jaqueline, eu ouvi recentemente em um congresso um palestrante comentava, mas agora é difícil uma empresa fazer um planejamento para 2, 3, 5, 10 anos. Mas precisa pensar, né? Não adianta querer pensar só no ano seguinte, no ano que está por vir. Tem que ter um planejamento, né? Essa é a segunda pergunta presente, né? Para mim. Tem um mito aí que se acredita que como o mundo está mudando muito, não adianta pensar muito lá para frente. Esse é um grande erro para o empreendedor, para o empresário, para o executivo. A gente não tem mais como fazer planos sequer de 12 meses, mas uma pessoa que não planeja, ela está à deriva. E ela vai ficar refém de uma pandemia, ela vai ficar refém de outras crises, a gente vai entrar numa crise econômica, numa crise de alimento. Então, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para o longo prazo para entender o que hoje a gente precisa fazer de diferente, porque a vida demora para acontecer. Então, como eu planejo o futuro, eu crio visões de longo prazo a partir do presente e volto para criar um plano de 12 meses que precisa ser revisitado de 3 em 3 pelo menos. E precisa de ajuste rápido. A gente não tem mais como fazer um planejamento estratégico ou qualquer tipo de planejamento achando que o futuro vai ser uma continuidade do passado. E que se eu estou aqui, logo eu vou para ali, e não é bem assim. Então, se eu não olho lá para frente, eu fico com uma visão muito pequena e faço um plano muito pobre. E isso serve para pequeno empreendedor, para médio e para as grandes companhias. E aí, quando o plano de 12 meses, que é o que eu recomendo, com olhar de futuro, senão ele também é um plano míope. Ele vai andando, a gente tem que ter habilidade para ajustar ele sempre que preciso, sem perder a visão de para onde a gente está indo. Porque o futuro eu posso escolher. A gente não sabe disso. Existem futuros que estão se formando, que a gente não tem controle, mas tem futuros que tu pode escolher e tu pode construir, mas ele começa agora. Então, se tu não tem isso no teu horizonte, tu vai indo, alguém vai criando o futuro para ti, daqui a pouco teu negócio não vai tão bem assim, tu não entende nem porquê, e pronto, lá entra ele em crise, né? E isso vale também para a vida pessoal das pessoas. Tranquilamente. Eu faço uma analogia, a gente não compra um voo de avião sem saber onde o avião vai descer, né? Então, de onde para onde? Para depois tu ir lá ver quanto custa, que dia tu vai, que conexões tem. As pessoas estão entrando num avião sem plano de voo nenhum. Estão construindo casas sem nenhum tipo de projeto. E eu encontro muita gente que ainda não planeja. E esse é um erro do empreendedor desde que eu me conheço por gente. E um outro erro também clássico que eu aprendi no Empretec. Eu não posso vender o que eu gosto, eu tenho que vender o que o mercado precisa. E o mercado vem mudando todos os dias. E o empreendedor, às vezes, não escuta o que o mercado está dizendo e não se adapta rapidamente, entende? E a gente fala aqui no A Voz do Empreendedor, e recebendo lideranças de diversos setores, diversos segmentos, muitos reforçam a importância de na equipe, as pessoas também pensarem uma forma individual de empreender. Não é porque a pessoa é proprietária de uma empresa que ela não empreende de uma forma diferente de um líder de equipe ou de um iniciante que também está empreendendo de uma forma individual, né, Jaqueline? O empreendedorismo é a única chance de se continuar ativo no mercado de trabalho. E eu preciso explicar isso um pouquinho. Antigamente, empreender era montar um negócio para ser seu próprio patrão, e isso também era doloroso. Hoje, empreender é uma atitude. Então, tu pode ter essa atitude à frente de um projeto, à frente de um negócio teu, à frente de um departamento. As empresas no futuro não vão ter departamentos. E elas precisam, dentro do ambiente, pessoas que tenham um perfil de empreendedor. Também foi um erro chamar esse perfil de dono do negócio, porque o dono do negócio é um. E aí os donos de negócio dizem, mas eu quero que eles pensem como dono, mas eles não ganham como dono. Isso não vai funcionar.
Mas o perfil de empreendedor, de olhar para o todo do negócio, de desenvolver o negócio, de ajudar o negócio a crescer, vai desde a recepção até quem serve o cafezinho, até quem está tomando as decisões da empresa. Esse é o perfil do empreendedor, que é o que vale para o século XXI. No futuro não tem mais trabalhador refém de quase nada. Claro, tem linhas de produção, mas o perfil do profissional do futuro é empreendedor, em todas as formas. E Jaqueline, com essa sua experiência, fica à vontade, a sua experiência e chegando aqui novamente para a região, nesse retorno, como é que você vê a preparação? Porque hoje a gente vê uma característica muito forte de grandes indústrias, empresas do setor metal mecânico, fumicultores, da área do tabaco, aqui em Venâncio Aires e na região também um setor do comércio também muito forte, estabelecido, e ao mesmo tempo a área rural com empreendedores rurais também consolidados. Como vê esse planejamento e gestão de futuro nessas áreas? Eu acho que tem algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul que estão despontando em termos de inovação, não só de empreendedorismo. Algumas estão começando a entender, mas ainda tem muitas crenças arraigadas e algumas negações em relação ao futuro. A gente, gostando ou não, o futuro vai se aproximar e ele vai mudar a vida da gente, vai mudar os produtos, vai mudar os formatos, enfim. E eu acho que nós gaúchos, porque eu também sou gaúcha, nós somos resistentes, sim. Nós ainda somos pouco colaborativos. E eu acho que em relação ao resto do mundo, a gente está com um pouquinho de atraso para compreender, porque nós temos uma realidade muito boa. A gente vive perto da natureza, a gente ainda consegue viver, sobreviver. Nós somos uma região muito rica ainda. E eu estou mapeando esse ecossistema de inovação, especialmente do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. E estou surpresa com a quantidade de iniciativas que eu já vejo, normalmente ainda individuais ganhando tração, entidades com movimentos acontecendo, mas me parece que isso ainda está desintegrado em relação ao poder público e aos empresários que continuam abraçados naquilo que foi e que não estão entendendo o tamanho da mudança. E esse movimento de inovação e de empreendedorismo, ele vai ganhar tração. Ele é capitaneado por jovens e por pessoas de cabeça aberta. E é uma questão de tempo só. Então, eu acho que a gente não devia perder tanto tempo com iniciativas soltas e com resistência. Porque tem muita gente ainda não acreditando no que provavelmente vai acontecer. Tanto no comércio, quanto na indústria, quanto no agro. O agro hoje, ele é uma das grandes fontes de riqueza do Brasil, mas ele tem muita lição de casa em tempos de sustentabilidade. As empresas, elas têm muita lição de casa. A partir de 2025, quem não cumprir o ESG não vai ter dinheiro. E eu acho que a nossa cultura, sim, muito forte ainda do tabaco, ela também está sendo diversificada. E eu tenho perguntas, por exemplo, tá bom, Santa Cruz foi a capital nacional do fumo, e no futuro vai ser o quê? Não é mais isso, já não é mais isso. Sim. Então, não tem nenhum problema específico, mas a gente não pode ficar abraçado no que foi, achando que é isso que vai ser. Esse é um erro regional que afeta uma cidade toda. O próprio comércio na pandemia foi muito impactado. Sim. E não é sobre e-commerce, é sobre como agora o consumo funciona. Não tem mais território, tem que ser digital. Mesmo aqui, olha a gente aqui, né? O consumo da informação, ele vai mudar radicalmente. Sim. E os veículos de comunicação precisam ser múltiplos, que é o que eu estou vendo aqui, né? E aí tem muita gente dizendo, não, mas isso ou aquilo nunca vai acabar. Cuidado com essas afirmações, porque elas trazem para a gente uma miopia. Então, eu acho que nós temos muitos empreendedores. O gaúcho é um trabalhador exemplar. Ele tem uma cabeça boa, ele é famoso por ser estratégico, por fazer o que tem que ser feito, mas eu acho que a gente está pecando na visão e está pecando na colaboração e na agilidade para fazer a transformação das coisas. Talvez é isso que eu possa ajudar aqui a região a fazer, né? Que bacana. E falando sobre isso, Jaqueline, como está sendo esse teu retorno, então, para a nossa região? Fala um pouquinho sobre a Casa 21, como é que está sendo esse retorno ao Vale do Rio Pardo e Taquari? A Casa 21, ela veio provocar. Na verdade, eu morei fora há 30 anos, voltei há um ano, moro em Santa Cruz, mas eu trabalho muito fora daqui. E a Casa 21 é um presente meu para a cidade, para a região. E é muito provocativo o ecossistema, porque é um espaço que junta diferentes negócios e que tem como pauta o futuro, todas essas tendências de inovação e empreendedorismo e os hábitos da sociedade moderna.
Então, eu posso trabalhar sem ter meu escritório, porque eu alugo uma sala. Eu vendo roupa usada num closet que a gente tem ali de excelente qualidade. Eu tenho um café com cardápio normal, mas com o cardápio todo para quem tem restrição e para quem não quer comer de uma forma que não é saudável. Eu tenho eventos que acontecem ali num espaço muito legal, perto de um jardim. As pessoas não querem mais ficar confinadas no trabalho. Nós temos uma vitrine para empreendedores locais. Então, a Casa 21, ela é um espaço de provocação, de mudança de pensamento, onde muitas coisas acontecem juntas, e esse é o modelo de negócio do futuro, um ecossistema. Não precisa mais ser um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um café. A gente não precisa mais ser uma coisa só. E eu estou percebendo que assim, a população vem muito curiosa, sai encantada. O uso, por exemplo, locação de sala, coworking, ele está começando. E o espaço de inovação está me surpreendendo. Assim, a minha mentoria de inovação, a procura por planejamento estratégico, ensinar o que é o mundo digital, o que é a inovação, ensinar as pessoas como fazer, ajudar as empresas a pensar mais longe. Isso está me surpreendendo, porque eu achei que ia demorar mais para acontecer, mas eu vejo que tem uma carência enorme na cidade. E aos poucos isso está tomando forma. Então, a Casa 21 também ela teve data de abertura e tem data de fechamento. Porque eu acho que os negócios não podem mais ser pensados para tempo tão longo. Sim. A gente tem que ter começo, desempenho e final para abrir espaço para outras coisas, né? Que legal. E para o empreendedor que está nos acompanhando e quer saber mais como é que funciona, quais são essas ideias, conceitos, os eventos, como é que pode fazer para acompanhar essa informação? Nós temos um site que é casa21futuro.com.br, tem um Instagram que também é bem nervoso, Casa 21 Futuro. Nós temos lá um café para quem quer só ir lá tomar um café, bater um papo, encontrar alguém, fazer uma reunião de negócio, trabalhar um pouquinho. Nós temos o coworking com 11 estações, uma sala de reunião. Temos salas para alugar para quem não quer montar seu escritório. E a gente tem uma agenda de eventos, né? Então eu tenho, por exemplo, um workshop de inovação acontecendo na segunda-feira, onde eu vou ensinar como inovar. Nós temos cursos de carreira do futuro, temos workshops de alimentação saudável, temos workshops de planejamento estratégico. E eu tenho a minha mentoria e a consultoria, que é para negócios. Então, tenho uma ideia, não sei por onde começar, entra a mentoria. Quero planejar diferente, entra a consultoria. Então, a gente tem ali um ecossistema bem legal, com muitos parceiros. A gente tem feito muito jornada de cliente, jornada de compra, e treinamentos de atendimento ao cliente, porque em tempos de experiência as pessoas não sabem direito o que é isso. E não é entregar um brinde no final e nem abrir um espumante durante, é maior. E tem muita empresa pequena perdendo cliente porque não está entendendo que não é mais comércio. Sim. Que é experiência, e isso a gente ensina. Então, pode ir lá para tomar um café, pode ir lá para trabalhar, pode ir lá para fazer compra, que tu vai achar alguma coisa. Pode ir lá para fazer uma reunião. Nós temos muitos empreendedores que não querem mais montar escritório, que vão lá fazer seus negócios. E aí tu vai encontrar uma agenda com um cardápio bem legal, talvez para aquilo que tu está buscando. Que legal. E Jaqueline, você trabalha ou tem esse trabalho projetando o futuro em um ambiente que gera muito medo e também faz com que quem queira se desafiar a pensar no futuro e nas mudanças tenha que se mexer. Não adianta única e exclusivamente dizer, eu vou planejar o futuro, mas se não aceitar as mudanças, né? Como é que é tratar isso com quem te procura? É muito comum, tá? Então, planejar o futuro não é ficar em devaneios. Planejar o futuro é tu saber o que pode acontecer daqui a 10 anos para entender o que tu vai fazer no ano que vem. Porque a gente vai lá para frente com dados para mostrar para ti todas as possibilidades de para onde teu negócio ou teu mercado podem ir. Aí tu volta e escolhe onde tu quer ficar. Aí tu planeja 12 meses. E as pessoas têm isso sim. 87% não quer olhar para o futuro, porque tem medo. Ou do frio, ou do calor, ou de não estar mais lá, ou de estar doente, ou nessa época eu já morri. Só que se tu não entende o que vai acontecer, o legado que tu deixa é muito pequeno, é muito pobre. Desses 13% que sobram, 10% vai junto com todo mundo, só 3% lideram. Então, encontrar gente que tem coragem para fazer mudanças que realmente tragam liderança no mercado, eu encontro poucos. Todo mundo quer ser referência, todo mundo quer ser modelo de sucesso, mas poucos querem fazer o que precisa de fato.
Então eu escuto muito. Ah, não, eu quero fazer uma coisa bem diferente, eu quero ser referência, mas assim, não, tem que mudar muita coisa, isso é demais para mim. Tá bom, mas uma coisa não orna com a outra. Então assuma que tu vai ser mais um no mercado e tá tudo bem, isso é uma escolha. Sim. Assim como eu tenho gente que olha lá para frente e fala, nossa, eu acho que meu negócio não vai durar. Tu tem outras saídas, mas não fica acreditando numa coisa que tu já viu que não vai acontecer mais. Tem que se preparar para quando esse momento chegar. Exatamente. E a decisão de mudança é sempre de acordo com o quanto tu tá pronto para fazer. E eu tenho encontrado gente muito pronta para fazer, gente bem cansada de fazer e gente que não quer fazer. Então, ok, mas não fica choramingando depois dizendo que é o mercado, que é o cliente, que é o governo, que é a economia. Foi a tua escolha. E nesse processo, Jaqueline, a gente vê muitas empresas com linhas diretivas que confundem gerações. Uma geração entrando no mercado, outra no meio, outra talvez já num processo de encerramento de trajetória profissional. Sim. Como também fazer essa gestão e conseguir equalizar esse ecossistema empresarial? A gente vive um grande choque geracional e uma grande mudança de modelo corporativo. Então, o que a geração anterior viveu, a nova geração não vai viver. Isso não precisa ser futurista para saber. Sim. Os novos não querem entrar nas corporações, não querem ficar o tempo todo confinados e nem entrar nesses ambientes que estão tão confusos, onde um quer uma coisa, o outro outra. Precisa ter um bom corpo diretivo para fazer uma mistura dessas diferentes gerações, todas têm o seu valor, mas essa briga do que deveria ser versus o que eu vou patrocinar. Então, os jovens elaboram, os mais velhos cortam. É muito ruim. A gente está num momento de troca de poder. O poder não está mais com os executivos, que têm o budget das empresas. O poder está com a força de trabalho, com os empreendedores, com a sociedade. E eu estou vendo empresas teimosas ou lentas perdendo muito talento e com muita dificuldade de atrair gente nova. Isso é um sinal de alarme enorme. E as pessoas da força de trabalho, elas querem ser livres para trabalhar. Eu não quero que tu me controle. Eu não quero ter que ir no escritório. Eu vou te entregar o que tu contratou. Eu sou capaz de me gerenciar. Então, aqueles que ainda têm que comandar e controlar o trabalho de alguém, eles estão muito fora do novo mercado. E essa força empreendedora dentro das empresas e fora, ela está ganhando tração. Agora a gente está tendo uma saída massiva de executivos que não querem mais ficar sendo apertados o tempo todo para a meta de qualquer jeito, o que é insano num mundo que está tentando ser sustentável. E os novos investidores, eles não fazem mais isso. Então tem um choque muito grande dentro das companhias e é muito difícil administrar isso, mas às vezes alguém de fora entra, harmoniza isso um pouco mais, porque as pessoas deveriam pensar no futuro do negócio, no que ele oferece para a sociedade e não na sua própria opinião. Coisa que nós aqui também somos, né? Eu quero do meu jeito, eu estou certo, tu não está certo. Isso é uma discussão inglória, isso não vai chegar em lugar nenhum. Quando a gente pensa no que o mundo precisa, no que o negócio pode oferecer e monetizar, a harmonia acontece. Porque não é sobre o que tu acha, o que eu acho, o que tu viveu, o que eu vivi. O problema é que cada um está tentando ter razão. Aí o caos se estabelece, a sociedade perde, a empresa perde, o trabalhador perde, e aí ele vai embora. Ele não fica. Sim. Ele não entra mais. Porque hoje nas entrevistas a gente vê que em 2 minutos o trabalhador saca se aquela empresa está fazendo de conta, se ela é confusa e se ela ainda está no modelo comando e controle, que ainda é vigente, mas que ninguém mais quer. Sim. Por exemplo. Bacana. Jaqueline, eu quero te agradecer essa primeira participação no nosso A Voz do Empreendedor. Muito legal te conhecer e contar um pouquinho dessa história e falar de um assunto tão legal que a gente quer fomentar cada vez mais e com certeza vai ser um prazer te receber mais vezes aqui. Muito obrigada pelo convite. O empreendedor é a bola da vez e do futuro. É só importante eles entenderem que empreender não é mais abrir um negócio. Empreender na era digital é mais complexo. E aí talvez a gente possa ajudar um pouquinho. Que legal. Obrigada. Já ficou um tópico aí para o nosso próximo bate-papo no nosso A Voz do Empreendedor, que hoje contou com a participação da Jaqueline Weigel, da Casa 21, aqui em Santa Cruz do Sul, para toda a região dos vales do Rio Pardo e Itaquari. Acesse as redes sociais e confira você empreendedor. Troca uma ideia com a Jaqueline, com certeza vai ajudar muito a abrir a sua cabeça para o seu negócio, dar uma analisada no que você precisa fazer para desenvolver a sua empresa
empresa ou até mesmo a sua profissão. O A Voz do Empreendedor tem o oferecimento de Turco Armas e Clube de Tiro, Compumate Softwares Corporativos, Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis, Prefeitura de Venâncio Aires e Aliança Imóveis. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um A Voz do Empreendedor.